Fazendo um comparativo assim, dentre os pilotos brasileiros, quem seria hoje o Corinthians, que é o campeão da Libertadores, que é o supra-sumo, que hoje é o Coringão, que é o campeão brasileiro, o campeão da Libertadores. Os atuais ou de todos os tempos, você disse? Vamos de todos os tempos, por exemplo. Acho que o Brasil, Codão, é um país que ficou, entre aspas, muito mal acostumado com o automobilismo, porque a gente teve 3 gênios. Sim. Né? E outros que poderiam ter sido grandes pilotos, mas não tiveram na hora certa, no momento certo. Então, o Emerson, bicampeão do mundo. Nós tivemos 8 títulos mundiais na Fórmula 1. Né? 2 do Emerson, 3 do Nelson Piquet, que completou 60 anos essa semana, e 3 do Ayrton Senna. Então, o brasileiro ficou achando que o automobilismo era uma coisa fácil e que a gente sempre iria ganhar, mas foram 3, entre aspas, moscas brancas, né? Quer dizer, o Emerson abriu o caminho para todo mundo, né? Mostrou o caminho das pedras para que todos fossem para o exterior depois. Foi ele que foi o primeiro a ir para o exterior, para a Inglaterra, para fazer uma carreira de Fórmula 3 inglesa e tal. Depois o Nelson veio nessa esteira. O Nelson foi um piloto extraordinário, né? Um piloto que ganhou com 3 motores diferentes, foi um piloto campeão com motor aspirado Ford, foi um campeão com motor Honda Turbo, foi um campeão antes com motor BMW Turbo, o primeiro título de um motor turbo, né, foi com a BMW. E o Ayrton foi um tricampeão genial, nenhum piloto foi tão rápido quanto ele, do ponto de vista técnico e tal. Se eu tivesse que contratar um piloto, já me fizeram muito essa questão, né, essa pergunta. Se eu tivesse que contratar um piloto, se eu tivesse um carro mais ou menos, um carro mediano, um carro para desenvolver, para ganhar quilometragem, eu contrataria sem sombra de dúvida o Nelson Piquet. Entendi. Porque o Nelson tinha essa capacidade de pegar um carro mais ou menos e deixar esse carro bom. Foi o que ele fez em 82 com a Brabham na BMW, desenvolveu, camelou, ganhou uma única corrida naquele ano, uma única pole, mas em 83 ele foi campeão. Uhum. O Emerson, quer dizer, isso para desenvolver um carro. Sim. O Emerson, o que eu admiro demais nele é a versatilidade. Foi um cara bicampeão na Fórmula 1, na Fórmula Indy, que era um caminho diferente. Ele pegou a manha dos ovais de uma maneira espetacular, não foi rápido. Muita gente acha que o Emerson chegou ganhando corrida, até numa crítica que muita gente faz com o Barrichello nesse ano, mas não é fácil você sair de uma categoria como a Fórmula 1 e pegar uma categoria como a Indy. É uma outra dinâmica, as corridas são muito diferentes. Então o Emerson, se eu tivesse aí, se fosse um outro aspecto, se eu tivesse uma versatilidade para correr com carro, o Emerson corria com carro de turismo, o Emerson voltou para o Brasil. Mas o Emerson, ele quis pegar uma carroça e transformar num carro de Fórmula 1. Não, bicho, aquela ideia do Copersuca lá, bicho. Aí não era nem melhorar, ele queria inventar. Não, aí é o seguite, aí o projeto... Não, eu tô falando com todo respeito, porque assim, pra mim, tecnicamente, pra mim, o melhor de todos foi o Emerson Fittipaldi. O Emerson é genial, ele embarcou no projeto de ter uma equipe própria. Ele, quando estava com a equipe num momento técnico espetacular, lembrando que a Fittipaldi, né, pessoal, a gente fala às vezes Copersucar, mas o nome da equipe tecnicamente é a equipe Fittipaldi, né, que é patrocinada pela Copersucar, o pessoal adotou muito o nome Copersucar no Brasil, mas a equipe do Emerson teve nos anos 70, meados dos anos 70, chegou a ficar na frente de Williams, de McLaren, pontuação do campeonato. E quando ele montou um staff técnico muito bom, um excelente projetista, com um nível de mecânicos muito legal, foi aquele momento do salto do motor aspirado para o motor turbo, no final dos anos 70 para o início dos anos 80. E o Emerson não conseguiu fechar uma parceria com um fornecedor de motor turbo. Se ele tivesse conseguido, o patrocinador, na época, a Copersucar, tirou o time de campo. E aí entrou a Skoll, entraram outras empresas, e não com o mesmo nível de aparato financeiro para a equipe. Então foi o erro ali, do ponto de vista de ter dado continuidade. Eu acho que foi um sonho, ele tentou um sonho. Eu acho que se ele não tivesse feito essa opção pela Copersucar, pela equipe dele... pelo menos mais uns 2, 3 títulos mundiais, com certeza. Tranquilamente. Gênio, pra mim, gênio. Gênio, sem dúvida alguma. Agora, o Ayrton, né, só para tentar fechar o ciclo desses 3 campeões brasileiros, né, o Ayrton, nenhum piloto dos brasileiros foi tão rápido quanto ele, né, em treino. E a combatividade dele, né, em corrida era um negócio espetacular, né, enchia os olhos de ver. O Nelson também era muito assim. O Emerson era aquele cara mais cauteloso. Tem uma história do Emerson muito legal, que eu costumo contar, inclusive, que diz que o Emerson uma vez estava treinando, fazendo um teste numa prova extra-campeonato, e estava ele e o Jack Stewart, né?
E 2 semanas depois ia ter essa prova no mesmo circuito, né? E eles estavam fazendo uma prova fora calendário, e o Jack Stewart na frente e o Emerson o tempo inteiro atrás, né? Corrida inteira. E terminou Stewart em primeiro, que era o grande rival dele na trilha, e o Emerson em segundo com a McLaren. Aí chegou nos boxes do Ted Meyer, né, que era o chefe da equipe McLaren, chegou para ele e falou: pô, por que você não ultrapassou o Stewart, né? Ele falou: não, é o seguinte, daqui a 2 semanas vai ter a corrida que vai valer pelo campeonato. E eu sei exatamente onde que o Stewart está errando para eu poder ultrapassá-lo. Adivinha só, Kodama? Passaram as 2 semanas, a corrida, Stewart larga na frente, Emerson em segundo. Dá umas 10 voltas, o Stewart dá uma saidinha, o Emerson vai lá, papa e vence a corrida. Então era um estrategista, o Emerson. Com certeza. Por isso que deu tão certo na Indy. Porque ainda você tem que ter a cabeça, a mentalização numa corrida, principalmente uma corrida longa, né? O Christian Fittipaldi esteve comigo lá na redação do Terceiro Tempo, gravando uma entrevista, e ele falou que uma coisa maluca que você tem numa prova oval, num Super Speedway, né, por exemplo, em Indianápolis, é você ter um carro saindo de traseira logo no começo da prova. Imagina você tem que fazer voltas a médias de 350 km por hora, como os caras fazem lá na Índia, e ter que controlar ali na ponta do dedo, né? Na ponta dos dedos, para você não escapar, para não bater no muro e o carro de repente querendo escapar. E você não tem que regular, né? Você vai ter o carro do começo até o final da prova daquele jeito. Uma ou outra mudançazinha você vai fazer de aerofólio, regulagem de asa dianteira e tal. Mas você não tem o que mexer no carro. E o Emerson tinha essa capacidade. Então eu acho que assim, é difícil escolher, né? Como eu te disse, eu acho que, no geral, o melhor piloto que a gente teve tecnicamente foi o Ayrton. Mas o Emerson tem esse aspecto da versatilidade e a paciência em enxergar uma corrida, que às vezes o Ayrton era meio precipitado em alguns momentos, principalmente até a metade da carreira dele. E o Nelson, além de ser um cara que tinha uma grande rapidez, era um cara rápido, de raciocínio e tal, tinha as manhas, né? O cara que inventou o cobertor elétrico para pneu, foi o cara que inventou o sistema de reabastecimento para as equipes, então ele largava com o carro mais leve, reabastecia, abria uma vantagem enorme, ele que introduziu essa ideia. Então, fomos muito bem servidos, tivemos outros excelentes pilotos também, o Barrichello, se tivesse feito um ano que fosse na Ferrari, sem o Schumacher, eu acho que ele teria pelo menos um campeonato, sem dúvida alguma. O Massa bateu na trave naquele ano, né, em 2008, que não foi campeão. Enfim, contingências. O Chico Serra era um piloto extraordinário, depois fez carreira no automobilismo nacional, tricampeão da Stock Car. O Ingo Hoffmann, 12 vezes, senhores, 12 vezes campeão de Stock Car, né? Mas não teve uma chance na Fórmula 1 por uma equipe forte e tal. Então, tivemos excelentes nomes, sem contar os antigos, né, que poderiam ter sido contemporâneos do Emerson, como o Birge Clemente, Chiquinho Lameirão, o Zé Carlos Patti, que morreu no acidente de avião, o Luizinho Pereira Bueno, que foi um baita piloto, chegou a fazer corrida de Fórmula 1 com carro alugado aqui em Interlagos, e andou bem pra caramba, um carro fraco da Surtees. Enfim, tivemos pilotos muito bons, só 3 campeões mundiais, mas temos uma safra vindo aí, tem o Luiz Razia vindo aí, o Felipe Nasser, o César Ramos também é um excelente piloto, enfim, tem alguns pilotos que podem trazer títulos para o Brasil. Não vai ser rápido, mas vai chegar. Tá certo. Marquinhos, você acompanhou o jogo do Corinthians? O que está achando do time do Corinthians agora, após Libertadores aí? Bom, primeiro acabou Falando isso, eu tenho uma coisa que eu queria saber. Você ficou dividido na quinta-feira? Como é que é essa história aí, bicho? Você torceu pro Coringão, pro Inter? Porque, por conta desse texto até que eu te falei, né, essa grande amizade que a gente teve, né, com a Dilce e tal, ele trazia camisa do Inter e tal, quando era moleque, na época ele jogou lá, enfim, foi um período legal. Então eu acabei gostando, tendo quase uma segunda identidade com o time de futebol. Tenho realmente um carinho muito grande pelo Inter, mas é claro, meu time de futebol é o Corinthians. Mas quando jogo o Inter com um outro time, eu sempre torço pro Inter por um sinal até de agradecimento e de respeito, né? Essa amizade legal e a esse momento que eu tive na minha vida e ter escrito aquela homenagem que eu fiz pro Adilson. Agora, primeiro assim, acabou o fantasma da Libertadores, né? Agora já encerrada a história, né? Finita a história, acabou o negócio de encheção de saco, de tiração de sarro com relação a isso. E o Corinthians precisava realmente ganhar a Libertadores. Não é um torneio difícil, eu nunca achei que a Libertadores fosse um torneio difícil. Era uma questão realmente de os adversários mais difíceis que eu acho que existem para a Libertadores são os adversários brasileiros, os times brasileiros. E os argentinos quando estão num bom momento. Tirando isso, né, o resto que a gente tem pela América do Sul são realmente equipes medianas para fracas. Né?
Então, realmente, o Corinthians tinha um aspecto psicológico de ganhar uma Libertadores. Eu acho que o título em si, ele deu... Aliás, antes do título, eu acho que uma coisa que fez muito bem pro Corinthians, não pro corintiano, mas pro Corinthians, uma coisa que fez muito bem foi pra Série B. E vou explicar por quê. Às vezes eu falo isso, pessoal, bom, por quê? Porque você precisa, às vezes, chegar no fundo do poço para você se reerguer, né? Isso acontece na vida pessoal da gente. Você precisa, às vezes, tomar umas rasteiras, né, para você acordar. Então, aquele momento foi importante para o Corinthians se reerguer, né, em ganhar a Série B da maneira como ganhou. E dali para frente, se você pegar bem, né, o que o Corinthians fez depois que foi campeão da Série B só cresceu, só melhorou até chegar ao ponto de ganhar a Libertadores da América. Então, eu acho que foi um divisor de águas importantes que aconteceu para o Corinthians. Vencer a Série B da maneira como venceu, cair como caiu e vencer depois como venceu, se reerguer e chegar hoje com condições de mostrar que é um clube forte, que pode ser forte em todas as áreas, né? O Corinthians tem hoje um dos melhores níveis de patrocínio, imagens de televisão, enfim, o Corinthians consegue reunir para si tudo aquilo que uma torcida do tamanho do Corinthians tem. Eu acho incrível o Flamengo, com a torcida que tem, por exemplo, não conseguir ter o nível de Corinthians tem. E o cemitério? Você gostaria de ser enterrado no cemitério para corintiano? Não, primeiro assim, eu já deixei um dos projetos aí. Primeiro assim, não tem esse sonho. Eu gostaria assim, porque aí vai acabar aquela história de corintiano até a morte. Corintiano após a morte. Vamos lá, pra frente, corintiano eterno. Você sabe que eu até fui muito mais fanático, torcedor, daqueles de chorar muito mais do que eu sou hoje. Hoje eu sou muito mais comedido. Isso acho que é porque eu sou pai, então quando você é pai você acaba sendo um pouco mais, né? Aliás, o meu filho nem liga tanto para futebol, aliás, não liga quase nada para futebol, mas ele é música, informática e tal, gosta de corrida, gosta de automobilismo, e eu até, por um lado, eu acho bom, né? Porque embora o futebol tenha sido muito bacana na minha infância, me trouxe muitas alegrias, eu assisti as duas partidas das finais de 77, no Morumbi. Só não fui na última porque meu pai falou assim: Marcos, você não vai na última. Se o Corinthians perder, vai ser um inferno nessa cidade. Infelizmente, né, eu não fui, mas, né, acabou vindo o título. E eu tenho uma passagem até interessante, viu, Kodama? Porque a gente assistiu o jogo na casa do padrinho do meu irmão mais novo, em 77, a final. E ficava a 1 quilômetro de casa. Eu levei 40 minutos. Meu pai guiando o carro, levou 40 minutos de carro para fazer um trajeto de menos de 1 quilômetro, mais ou menos. Tamanho era a quantidade de gente nas ruas, né? Que eu só realmente vi a ter uma semelhança agora com relação à conquista da Libertadores. Embora eu ache que a conquista de 77, para quem vivenciou aquele momento, e eu vivenciei, eu tinha 11 anos de idade, né? E eu lembro muito de todos os detalhes, de ter assistido os 2 jogos, de ter ficado muito bravo com a Ponte Preta, né? O maior rival que eu tenho no futebol é a Ponte Preta, porque vencer aquele jogo de virada, né? A segunda partida das finais, 77, o Vaguinho fez um gol lindo de morrer. Encontrei com o Vaguinho até um tempo atrás. Falei pro Vaguinho: putz, Vaguinho, que gol maravilhoso que você fez. Ele fez um gol de encoberta no Carlos, né? Um gol maravilhoso mesmo. E depois o Rui Rei e o Dicá, né, fizeram os gols da vitória. O Rui Rei ainda fazendo assim para a torcida do Corinthians ficar quietinha, e muito bravo. Até hoje tem bronca, né? Aquele jogo lá foi terrível. Mas afinal acabou ganhando. Então aquele instante para o Corinthians foi muito importante. E foi importante ganhar o Paulista naquele instante, porque eu lembro até que na época, em 76, quando o Corinthians foi para a final contra o Inter, o pessoal falava: não vale ganhar o Brasileiro, tem que ser campeão paulista. Olha a importância que as pessoas davam para o campeonato regional. Né? Era mais importante até o Campeonato Paulista do que E Libertadores, ninguém falava. Ninguém ligava. As pessoas, aqui em São Paulo, principalmente o corintiano, o palmeirense, enfim, o pessoal só começou a ligar quando o São Paulo conquistou as Libertadores. Né? Que foi o grande mérito aí, né, que o São Paulo teve de ganhar as Libertadores. Aí começou a haver a concorrência em relação aos outros clubes. Entendi, com certeza. Novo plano sob medida. Rodobens Consórcio.